Vamos dar continuidade ao estudo, à Palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado através desta série de mensagens que nós temos trazido e assim aprendido, edificando as nossas vidas. Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre a comunhão. Na verdade, vamos estar iniciando esse tema hoje. Então, hoje eu estarei mostrando pela Bíblia alguns passos importantes para se viver a comunhão cristã. Então, prepare seu coração aí. Se você pode abrir a Bíblia, ou se você não conseguir acompanhar os textos, que são bastantes, você pode anotar aí. Anote os endereços, os versículos, os textos que estaremos citando aqui, para que depois você possa estar conferindo para ver se realmente aquilo que está sendo ministrado tem a ver com os textos que nós estamos citando, ok? A palavra de Deus nos instrui de que nós devemos pesquisar, nós devemos conferir, porque nem tudo que se fala em nome de Deus ou dizendo que está escrito na Bíblia, nós temos que confiar, nós precisamos conferir. A palavra de Deus existe justamente para isso, para nós não se deixar ser enganado por chavões, né? Às vezes provérbios que vão surgindo e muitas vezes vão tomando tonalidade como que sendo palavra de Deus. Tome cuidado com isso. Sempre que você ouvir a palavra de Deus, seja curioso, vá realmente conferir se é Deus mesmo que está falando e se tem a ver com aquilo que está sendo dito. Amém? E vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e permitir que Ele fale e edifique as nossas vidas. Como praticar a comunhão cristã? Eu não tenho dúvidas de que a comunhão tem o início com o próprio Senhor. Quando abrimos as Escrituras, já no início encontramos os registros da criação que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 1 e 2. Vejam, a terra era trevas, e Deus, através do seu Espírito, no poder de sua palavra, inicia a transformação, e aquilo que era sem forma e vazio passou a ser moldado e preparado para que o homem, que já estava no projeto do Senhor, pudesse desfrutar de todo o conforto necessário para viver em harmonia com o Senhor e toda a sua criação. É interessante quando lemos no verso 31, no primeiro capítulo de Gênesis, a expressão de contentamento de Deus. Ele diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, 31. Porém, logo a seguir, o Senhor percebeu que tinha uma coisa que não era bom. E aí então o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos e aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tornou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem:
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, 18, 24. Queridos, quero chamar a atenção para aquilo que Deus viu. Não é bom que o homem esteja só. Assim fica evidente que o homem pode estar em um paraíso e rodeado de animais e beleza, como imagino que era o jardim do Éden. Mas, se não tiver alguém para compartilhar a comunhão, não será feliz. Além disso, vemos que estava no coração de Deus viver a comunhão com o homem, por isso os fez sua imagem e semelhança, como está registrado. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Isso quer dizer que, diferente dos animais, Deus deu ao homem a condição de raciocínio, ou a capacidade de fazer escolhas entre o que é certo do que é errado e poder tomar decisões com consciência. Assim, a Bíblia descreve os momentos em que o homem conscientemente desfrutou da verdadeira comunhão entre eles, a criação e Deus. Os registros mostram que todos os dias à tardinha o Senhor visitava o jardim do Éden e conversava com o homem. Isso fica claro na conversa ou no diálogo que houve entre eles no momento em que Eva e Adão pecaram. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Gênesis 3, 8, 11. Esses versículos deixam claro que havia comunhão entre Deus e o homem, pois vê-se claramente um diálogo, como que se estivessem acostumados a conversar. Mas o que o texto lido registra a seguir é a separação do homem e Deus. A desobediência, o pecado, separou o homem da presença e a comunhão com Deus, além de trazer dificuldades nos relacionamentos entre o homem. Veja que até o momento em que o homem vivia em obediência à palavra de Deus, eles viviam em harmonia e não sentiam vergonha um do outro. Tampouco eram capazes de fazerem acusações um ao outro, como o fizeram depois que pecaram. Vejam, Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Gênesis 3, 11 e 13. Vejam que um jogou a culpa no outro e assim começam os conflitos nos relacionamentos. E o homem, agora afastado de Deus, começa a viver para satisfazer seus próprios interesses e logo aparecem os conflitos e disputas, e assim cada vez o homem se afastou mais dos princípios estabelecidos por Deus, ao ponto de um atentar contra a vida do outro, como o caso de Abel e Caim, onde vemos o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Depois, mais adiante, vemos a expressão de arrependimento do Senhor, quando ele diz: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem
na terra. E isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 5, 8. Assim o Senhor condenou e destruiu aquela geração por não viverem os princípios estabelecidos por ele. E como Noé era o único que ainda vivia os princípios estabelecidos por Deus, faz com ele e seus filhos uma aliança, dando assim mais uma oportunidade para que o homem viva e desfrute da verdadeira comunhão. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela, disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9, 7 a 9. A sequência que se segue, os registros da Bíblia, mostram que o homem não consegue viver sozinho, mas, por outro lado, tem dificuldades para expressar a comunhão e viver em paz, porque não está mais na presença de Deus, como era lá no jardim do Éden antes de pecar. O pecado afastou de Deus, e isso é o que precisa ser consertado. E por isso Deus tem se revelado ao mundo, pois o seu desejo é ter o homem restaurado à comunhão com ele e que todos tenham o mesmo sentimento como era no jardim do Éden. Por isso a Bíblia é a sua palavra que revela ao homem como retornar para a sua presença. Ela registra a sua voz através dos profetas, sinais e prodígios, até a chegada de Jesus, que na pessoa do Filho representa o próprio Deus vivendo entre os homens, como está registrado no Evangelho de João. Veja o texto que está registrado em João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. João Batista é um dos escolhidos do Senhor para testemunhar e a presença de Jesus em nosso meio. E João, o evangelista, registrou esse momento dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, 14 a 17. Assim começa a comunhão cristã. Deus, através de seu Filho, vem inaugurar e fazer uma aliança onde todos os homens que aceitarem sua oferta vão desfrutar da verdadeira comunhão, como era lá no Jardim do Éden. Esse registro encontra-se nos 3 evangelhos: Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, onde descreve o momento que o Senhor instituiu a ceia do Senhor, momento antes de ser traído e entregue às autoridades para ser julgado e condenado a ir para a cruz do Calvário. Durante a ceia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 26 a 28. Isso quer dizer que pelo sangue de Jesus o homem é purificado, é regenerado, perdoado, justificado e volta a desfrutar da comunhão com Deus, iniciando assim o retorno de volta para um dia voltar a viver como vivia o homem no jardim do Éden, sem culpa, sem pecado. O autor aos Hebreus, citando Jeremias 31, 33, está falando da profecia a respeito da nova aliança. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescento: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16, 17. Quando reconhecemos a oferta de Jesus na cruz do Calvário e o aceitamos como Senhor e Salvador, segundo a Bíblia, somos purificados e declarados sem culpas, ou seja, sem pecados perante o Senhor, e participantes da nova aliança. O apóstolo Paulo afirma: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 8 e 9. Em Cristo somos ligados um ao outro como ele e o Pai estão. Esta foi a grande preocupação de Jesus. Ele queria a comunhão dos salvos e por isso ora pedindo: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17, 20, 21. Assim, queridos ouvintes e irmãos em Cristo, podemos afirmar que a comunhão nasceu no coração de Deus e só pode ser completa quando desfrutada em harmonia com o Criador. E é por isso que Jesus instituiu a igreja, para que haja unidade. O apóstolo Paulo entendeu esta verdade e comparou a igreja ao corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios 12, 27. Já falei nas lições anteriores sobre o que é a igreja e ficou claro que igreja é o povo de Deus, é a reunião dos santos, os salvos por Jesus, aqueles que nasceram de novo, isso é, aqueles que foram chamados para fora do mundo para estar dentro do corpo de Cristo. A igreja primitiva é um maravilhoso modelo da comunhão que Deus quer e espera do seu povo. Atos, capítulo 2, verso 42 a 47, registra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando,
unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2, 42, 47. Nós vamos ficar por aqui. Hoje vimos através da Bíblia que a comunhão nasceu no coração de Deus, que criou o homem em sua imagem e semelhança, com o desejo de compartilhar com ele a comunhão. Mas o que é comunhão? Terça-feira que vem, se Deus assim permitir, darei continuidade e aprenderemos um pouco mais sobre o assunto. Amém? Vamos orar, agradecendo o nosso Deus por esta mensagem, por esta palavra, por aquilo que Ele falou aos nossos corações nesta noite, através desta mensagem. Senhor, mais uma vez, meu Pai Santo e Eterno, meu coração se alegra por poder prestar este culto ao Senhor e poder ser edificado com esta palavra ministrada aos nossos corações. Assim, Deus, eu espero que a palavra que fluiu através dos meus lábios nesta noite, através dos microfones, possam chegar aos corações, às mentes, para fazer transformação. E que esta palavra que eu sei produz vida, possa produzir a salvação, a vida eterna, no coração, na vida daqueles que ouviram nesta noite. Mais uma vez, Deus, muito obrigado por nós termos livre acesso e podemos ouvir o Senhor falar através das suas escrituras. Que o seu Espírito nos ilumine a cada vez mais a entender e compreender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.